pros esquisitos. Era pros esquisitos, entendeu? Tipo assim, era aquele cara que não deu para engenharia, mas gostava de uma linguagem diferente. Então, assim, isso era uma regra. Hoje não, hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque, assim, qual é o sentido e o propósito da vida de qualquer um de nós? O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então, assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. E você acha que quando a pessoa ela não consegue exercer isso, é a grande frustração da vida que acarreta esse monte de problema? Acho que ajuda muito, muito, muito. Tipo, pô, meu sonho era ser um humorista, mas eu tô aqui trabalhando de caixa em alguma loja que eu odeio, eu nunca consegui colocar o meu sonho de ser humorista em prática. E aí essa frustração leva a pessoa a ser uma pessoa mais triste, frustrada, e aí vai acarretando um monte de coisa. Eu acho que sim. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Sim, óbvio. Né? Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, essa coisa você E acho que vão surgir várias ainda. Ainda vão. Em 2050, se eu estiver viva, a gente vai estar falando aqui, assim, eu nem sei como vai ser o ambiente de trabalho. Como é que vai ser podcast em 2050? Não sei. De repente, a gente vai estar no metaverso, fazendo podcast. Meu Deus. Entendeu? A gente vai estar lá nos bonequinhos no meio do mundo fazendo isso. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras, abrir uma outra porta. A rebeldia ficou bonita, né? Mas a rebeldia vinda de trabalho, de esforço. Eu falo dessa rebeldia. É dessa rebeldia, não é aquela rebeldia que o cara, tipo assim, colou num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali para dar certo. Né, para fazer o que quer. A rebeldia de, tipo assim, não necessariamente seguir a profissão do pai, não, vou tentar, vou conseguir. De ser verdadeiro. Exato. Acho que a grande revolução é você ser de verdade, né? Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade, as pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito para não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. Então, né? Que pode passar a vida inteira sem se manifestar. E como dom, esse lance da genética para adoecer, a gente também potencializa ou liquida? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental. Porque eu sou uma pessoa que eu estou sempre pensando em alguma coisa. Eu para não esquecer o que eu pensei, eu tenho que estar anotando. Nossa, é um cansaço horrível da mente, né? Então, eu nunca tive depressão, mas eu já tive exaustão. De a cabeça não parar. Isso. Então eu queria que tipo, pô, deve ter muita gente que tá assistindo isso aqui que deve ter déficit de atenção. Quais são os sinais que a pessoa deve ter? Porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma leve desconfiança que eu tenho algumas coisas assim, mas só que eu nunca fui procurar. Uhum. Então eu sempre tenho essa dúvida em mim. Eu falei, mano, eu preciso procurar um especialista, porque eu acho que eu devo ter um déficit de atenção, porque eu lembro que na escola, diversas vezes eu ficava olhando e falava, mano, eu não tô entendendo. Isso eu não. Enfim, eu queria, mas não conseguia. Não absorvi, né? Não absorvia. E o que é os sinais de um déficit de atenção? Vamos lá. Eu não gosto de déficit de atenção, é o nome oficial. Eu gosto de falar de instabilidade de atenção. Por quê? Quando eu falo que você tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, eu estou dizendo, em maneira muito simples, que você tem um cérebro que pensa mais, numa quantidade maior de pensamento, numa velocidade maior de pensamento. Porque tudo no cérebro é pensamento. Então, é como se eu dissesse, olha, você tem um cérebro, que é 6% da população, que vai a 300 km por hora, quando a média dos outros 94 vai a 200. Ah, é? É isso. Aí você fica assim, não, mas eu não pego nada, ou então eu não tenho memória. Não, você não consegue se atentar àquilo. Vamos supor, você está assistindo a aula.
milhões de outros pensamentos estão tomando a tua cabeça. É isso Então, aí. quando você vai ver, eu me lembro, eu pequena, eu tinha vergonha de levantar o dedo e perguntar. Porque eu já tinha perdido uma parte tão grande que o meu caderno era cheio de buraco. A minha vida foi assim na escola. Né? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a dar uns truques, assim, né? Tipo assim, eu falava assim, eu perdia, né? Tava perdendo de escrever, aí eu levantava o dedo e falava, professor, por favor, repete, não entendi esse finalzinho. Não era o finalzinho, eu queria que ele repetisse tudo. Aí ele explicava o final assim, não, então um pouquinho antes. Aí chegava uma hora que falava, no final da aula você vem aqui falar comigo. Eu tenho uma entendeu? facilidade desde pequeno que minha mãe, ela não gostava, né? Porque minha mãe é das antigas também e pra ela o sinônimo de eu estar estudando era o caderno cheio. Isso. Caderno cheio de matéria e às vezes ela pegava o meu caderno, tá vazio o caderno, mas as suas notas são boas. E eu tentava explicar pra ela que às vezes só deu o lance de eu ligar um ponto no outro, tipo, de eu ler o comecinho, ler o meio e ler o final, eu entendi tudo. E hoje isso me facilita pra fazer... Facilita. O Igão é bom. Pra fazer os speeches, os briefings e tal, eu falo, não, eu ligo nisso, eu deixo do meu jeito e explico. Eu falo, caramba, isso me facilitava. E eu falei, e eu não tô fazendo errado. Eu só me adaptei pra aprender. Provavelmente teu cérebro fez uma coisa que é tipo assim, visão do todo. Você pega pequenas informações, joga e o teu cérebro conecta. Eu consigo linkar muito fácil. Entendeu? O Igor- Ele também. Mano, eu pra briefing sou difícil. Mas você é difícil de falar porque você é disléxico. É. Eu fico, por exemplo, quando vem uma ação, eu fico muito nervoso pra falar as coisas certas e eu acabo falando errado. É engraçado isso. Mas esse errado tá dentro do contexto. E tentando falar. Tô tentando. Às vezes não sai. Às vezes sai, às vezes eu falo a palavra errada. É porque ele fica com vergonha. Eu falo, mano, não precisa ter vergonha. Vai, vambora. Mas não tem medo de errar. Nossa, mas no começo do Podpah, eu falava muita palavra errada. Porque eu tava nervoso, convidado, eu queria fazer umas perguntas boas. Então, às vezes, eu tava sentindo pressionado e falava muito errado. Tipo, não só erros portugueses, mas era tipo... A palavra colocada de uma maneira errada. Isso, Uhum, isso. A palavra entendi. colocada de uma maneira errada. Mas aí, tipo, eu sempre brinco, eu falo, gente, não é que eu sou burro, porra. Eu não sei o que que é. Parece que a palavra... eu consigo aqui na mente. Aqui na cabeça tá a palavra, mas na hora que sai... Meu Deus, sai umas coisas nada a ver. Mas posso te dizer, quem é hiperativo consegue entender o que você está falando. Ele pegou de tanta E convivência. ele falou uma coisa certinha, não é pela hiperatividade que você capota, é na dislexia, na troca da palavra. É, porque saber o que eu quero dizer, às vezes ele sabe, mas... Mas ele sabe direitinho. já tá convivendo, Saber né? o que você está querendo dizer Tamo e todo dia, transformar. gente. Na hora que ele fala, eu falo, beleza. Eu sei, menino. Entendi, meu filho. Entendi. Tá com teu pai, tá tudo certo. E aí você se formou em medicina. E aí depois você foi se especializando. Depois eu me especializei em psiquiatria. Que aqui no Brasil, era muito doido. Psiquiatria aqui no Brasil, na época, era sinônimo de ser psicanalista. Né? Que é aquela coisa que tudo é causado pela infância, que teu pai, tua mãe, tá. Aí eu fui fazer a tal prova de psicanálise e fui reprovada. Porque cheguei lá, na sociedade, perguntaram qual é a sua tendência sexual. Falei, olha, não sei, ainda assim, não estou sabendo direito não, mas o que isso tem a ver com a prova de hoje? Não, eu quero saber do seu passado, da sua mãe. Falei, não vou ficar falando da minha mãe, nem do meu pai, a intimidade é deles, eles não estão aqui para responder. No dia da prova dele, você sabe. E aí, é claro, a mulher olhou para mim e falou, olha, você não tem capacidade para ser psicanalista. Eu falei, tá bom. Aí, na hora que eu estava indo embora, falou assim, mas também tu não vai trabalhar com psiquiatria nesse país. Aí eu falei, bom, eu queria entender de funcionamento cerebral, que hoje é tal da neurociência. De comportamento, de como é o cérebro de cada tipo de personalidade. Por que das tomadas de decisões, essas Por coisas? que das compulsões? Por que tem gente que tem tendência à compulsão? Por que tem outro que tem tendência a